Se liga, que chegou a hora da revisão. Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo que já está postado desde a primeira semana, porque a gente precisa agora compactar a aprendizagem. Tá legal? Então vamos começar. Mas antes da revisão propriamente dita, eu trouxe aqui um resumo da linha do tempo da história da arte, para que vocês entendam em que período vocês estão estudando, né? O que vocês atingiram de conhecimento no nono ano. Para começar, eu trouxe aqui um resumo de um gráfico que mostra um pouco da história da arte através da linha do tempo. Cada pontinho desse é um período histórico. Vocês estão lá no último pontinho de cima. Então, começamos lá na pré-história, passa na antiguidade, idade média, idade moderna, estamos na idade contemporânea, mais precisamente finalzinho do século XIX e início do século XX, beleza? Então, vocês viram um pouco, né, desses movimentos artísticos e agora nós vamos trabalhar esses últimos momentos do século XIX e o início do século XX por se caracterizar em ser uma transformação radical na história da humanidade. Lá no Renascimento, por exemplo, houve uma grande mudança no pensamento científico, e aqui no século XX, onde nós vamos fazer nossa revisão principalmente, vamos falar aí sobre as vanguardas artísticas europeias e toda a influência no modernismo e assim por diante. Nós iniciamos as aulas falando dos elementos das artes visuais, mais precisamente das cores. Vamos recordar um pouquinho desses elementos? Então, a gente sabe que para desenhar, pintar, nós precisamos utilizar os principais elementos que constituem o desenho e a pintura. E tudo começa com o ponto, do ponto a gente vai construindo as linhas, das linhas criamos as formas, e as formas podem ser bidimensionais, tridimensionais, até que chegamos às cores. E aí precisamos entender um pouco da teoria das cores a partir aqui do nono ano, com mais intensidade, até porque a gente tem que diferenciar os dois principais padrões de cores que existem. As cores para a pintura, que são os pigmentos, e tem as cores para iluminação, né, as chamadas cores luzes. E esses padrões, um é utilizado para impressão e o outro é utilizado para a nossa percepção das imagens nas telas dos aparelhos eletrônicos, como celular, computador, tablet, televisão e assim por diante. Em resumo, as formas geométricas são o resultado da união de pontos formando linhas que formam os contornos e criam as figuras, as imagens. E nós temos aí a cor, né, para o preenchimento e a constituição dos elementos de uma pintura, por exemplo. Quando reunimos vários elementos, várias formas, dizemos que temos uma composição visual. Esta imagem que está aqui é uma composição, que dá para perceber que ela tem movimento, né? São formas orgânicas e cores que se combinam, que se complementam, são cores harmoniosas.
e criando essa bela paisagem. Então, a composição visual é a reunião de vários elementos, constituindo uma pintura, uma tela. E isso é importante que vocês percebam quando a gente dá uma pintura para vocês e fala, cria o fundo da imagem. Então, é fazer a composição visual do ambiente, deixando ele mais natural possível. Até o 8º ano foi falado, ensinado para vocês sobre o padrão de cores CMYK. É o padrão de cores utilizado mais como pigmentos, e inclusive nas impressões que são feitas. Mas agora no 9º ano a gente vai olhar com outros olhos para um padrão de cores chamado RGB. Basicamente, as cores percebidas pelos humanos e outros animais em um objeto são determinadas pela natureza da luz refletida pelo objeto. Nesta imagem, percebemos que o espectro visível da luz é muito pequeno comparado com aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, né? Que a gente costuma dizer literalmente, não enxergamos a olho nu, como os raios gama, raios X, infravermelhos, ondas de rádio. E isso corresponde à forma como os seres humanos descrevem e interpretam as cores. Depende da luz visível que incide sobre o olho humano. Esta imagem de cubo, que não é o cubo mágico, é o cubo de cores. Dá para perceber essa mistura. Então, cada cubinho pequeno significa uma cor e quando elas se misturam, vai surgindo as outras. Neste plano tridimensional, temos a representação geométrica das 3 cores RGB, que ao se misturarem, na medida em que vão se distanciando, as cores primárias vão se misturando e surgindo as cores secundárias. E o canto da frente, quando chega no seu máximo aqui do cubo, fica branco, ou seja, o branco é a mistura de todas as cores, tá? E enquanto que o branco representa a mistura de todas as cores, o preto representa a ausência da luz. E agora vamos fazer o estudo dos sons. Vamos compreender um pouco sobre esses símbolos que representam as diferentes notas musicais. Existe toda uma história desde a antiguidade para demonstrar o quanto a música é importante e faz parte da cultura da humanidade, como entretenimento, como terapia, como embelezamento, relaxamento, enfim. Quando se trata do estudo do timbre dos sons, estamos falando da altura que o som tem, né, entre o agudo, o grave, o médio. Nós temos as claves principais. Nós temos a clave do Sol, é a mais utilizada, a clave de Fá e a clave de Dó. E em seguida vem as outras, né? Então, a clave do Sol é para sons mais agudos, a clave de Fá é para sons mais graves. E o intermediário, a clave de Dó, representa esses sons. E a pergunta que eu faço é: será que conseguiríamos viver sem música? Solta o som, DJ! Vamos ao melô das claves!
E então, você já sabe dizer o que é uma paisagem sonora? Te digo agora mesmo, é muito simples. Em um conjunto de elementos desenhados, colados em uma paisagem, e a gente imagina o som na vida real, que seja um objeto, uma pessoa, um animal, um fenômeno da natureza produza. Então, a isso chamamos de paisagem sonora. Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras de arte que foram animadas, estão disponíveis aí no Google, e que a gente pode imaginar que som estas obras de arte podem estar produzindo. Ufa, quanto conhecimento em uma só aula! Mas estou muito feliz de ter feito essa revisão para vocês. E a dica é: assistam pelo menos uma vez diariamente este vídeo e vocês estarão bem seguros com relação a este conteúdo. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha.